o coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. Esse texto de Provérbios, estamos aí nessa série falando de Provérbios, né, usando o primeiro texto aqui no programa, mas Provérbios 16, verso 23. Esse texto vem dizendo que a boca é importante e o sábio ensina a sua boca. Quem controla a boca é a mente. Nós não podemos falar o que a gente pensa. Não, eu falo porque... Não, isso não significa nada. Os lábios promovem a instrução quando existe sabedoria. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é aqui a mente, para que as palavras possam ser coordenadas pela mente e não saiam assim, de uma maneira estabanada, ofensiva, imprópria. Então vamos controlar o nosso coração, nossa mente, controlando sabiamente a palavra, para que ela possa trazer instrução. Essa é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por Sua Palavra. É a palavra de Deus que é a grande protagonista do nosso programa. Aqui a gente estuda um capítulo da Bíblia todos os dias, é um programa da Igreja Adventista, é um plano, um processo da Igreja Adventista no mundo inteiro. Já é a segunda vez que fazemos isso, porque a gente não pode parar de estudar a Bíblia, né? A gente tem que ter sempre um entusiasmo para abrir a palavra de Deus, estudá-la e vivê-la. Isso é muito importante. Quero mandar um abraço forte para você que está conosco todos os dias aqui às 6 horas e nos horários alternativos. Para você que é anjo da esperança também e que tem contribuído para que a Rede Novo Tempo, rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos e diversas revistas com outros cursos. Você sabe, a gente está sempre falando isso aqui. Então, nosso forte abraço para você que está também no NT Play e um abraço especial também para você, nosso querido amigo, amiga, irmão em Cristo, irmã em Cristo, que nos acompanha sempre no YouTube. Olha, nós temos aqui alguns pedidos de oração, né? A Tatiele G148, né? O Senhor Jesus cuida de cada um de nós. É uma verdade muito grande, viu, Tatiele? Maria do Socorro Lobo Queiroz, né? Pede oração pela família, por ela, pelos irmãos, netos, sobrinhos. Que Deus abençoe também você. Renata Moraes ama muito estudar a palavra de Deus em nossa companhia. Que bacana isso, viu? Deus nos fortaleça a cada instante. Faça como essas pessoas, né? São milhares, centenas de milhares de pessoas que nos acompanham pelo YouTube. Se inscreva lá no YouTube, não está inscrito? Olha aqui o canal Reavivados por Sua Palavra NT. Esse é o canal oficial da Novo Tempo para o programa Reavivados, né? Há outros programas reavivados também, muito bons, até alguns que cortam aqui um pedaço do nosso, mas vamos seguindo em frente, vamos pregando a palavra de Deus, né? É importante estudar a Bíblia todos os dias, acordar, arrumar a cama, estudar a palavra e sair para ser Jesus para as pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar também o link do programa. A qualquer momento do dia, todos os capítulos que já foram gravados do pastor Fávero, todos os meus, a Bíblia toda, né? Já chegamos com a Bíblia toda. Estamos dando outra volta aqui na palavra de Deus. Isso é muito lindo. Vamos estudar hoje o capítulo 2 dessa segunda carta a Timóteo, a última carta de Paulo, né? Lá por volta do ano 67. E ele dá instruções bastante precisas, ele mostra o seu amor. É um pai amoroso aqui, um pai da fé, dizendo palavras muito gostosas, lindas e também chamando a atenção de Timóteo para vários aspectos do seu pastorado. Depois do intervalo, a gente começa estudando o capítulo 2. Então, estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos estudando a carta que Paulo escreve, a última carta que Paulo escreveu para Timóteo. E essa é uma carta muito interessante, muito linda, muito amorosa. No começo vimos ontem Paulo demonstrando, derrubando, todo amor, que
sentia por Timóteo, as preocupações, né, do seu ministério. Paulo dizendo: estou no final, estou algemado, vários me abandonaram, Onesíforo não me abandonou. Eu gosto desse nome, eu gravei esse nome quando li a primeira vez, porque devia ser uma pessoa muito amável, muito simpática, cuidava de Paulo, já um senhorzinho, né, ali no cárcere, e em breve estaria sendo decapitado. E agora nós vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, nessa sequência, compreendendo a situação, como é que estava a situação toda. E Paulo esclarece um pouco como estava a situação. Ele apresenta algumas ilustrações aqui bem interessantes, né? Ele começa dizendo a primeira ilustração de um dispenseiro, embora essa palavra não apareça aqui, mas tu, pois, filho meu, que tratamento, né? Meu filho, eu tinha um pastor Antoninho muito querido, ele chamava todo mundo de filho, meu filho, minha filha, era muito amoroso, a gente não esquece dele, foi pastor em Jacareí, um homem de Deus, uma pessoa muito querida. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É a graça quem vai alimentar a sua vida, porque o diabo vai dizer para você várias vezes: está perdido, você está perdido. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho, pronto, agora ficou melhor. Você está perdido, não tem solução para a sua vida. Toda vez que o diabo lhe disser isso, levante a mão e diga assim: pela graça do Senhor Jesus, pelo sangue derramado na cruz, eu tenho esperança, eu posso ser salvo, eu tenho essa condição de salvação, Cristo me deu essa condição de salvação. E aqui ele diz assim: pela graça que está em Cristo Jesus, vamos nos fortalecer nessa graça, não em qualquer outra coisa, no conhecimento, nos diplomas, no dinheiro, no poder, na família, não, nem na igreja, é na graça do Senhor Jesus. E o que de minha parte ouviste, através das muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então esta visão de um dispenseiro, eu recebo para repartir. Essa é a primeira ideia que Paulo dá aqui para Timóteo. Então seja um dispenseiro, receba e não guarde para si, né? Reparta com as pessoas para que elas possam repartir para outras pessoas. Foi assim que o cristianismo cresceu. Pessoas que receberam a graça e que compartilharam a mensagem da graça de Cristo para outros, que compartilharam para outros, até chegar em você, até chegar também em mim. Que coisa abençoada. Então a primeira ilustração que Paulo dá aqui é de um despenseiro, a segunda é de um soldado. Ele diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então suporta a dificuldade comigo, né? Mesmo à distância, mas vem aqui, né? Ele vai dizer depois para ele ir até lá para acompanhá-lo, né? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque senão ele perde o foco. Então seja um dispenseiro, não é? Receba e reparta para que outros repartam também, né? Venham repartir, culminando aqui com esse modo de repartir aí. Mas nenhum soldado em serviço se envolve. O soldado, ele é firme, ele não desiste, ele suporta a dificuldade, ele não se envolve com coisas que não são importantes para a sua missão, para a sua tarefa, não é? Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então você foi arregimentado por Deus, não por mim. Você foi chamado por Deus, nós fomos chamados por Deus. Então fique firme, não desista. E ele vai falar várias coisas aqui do soldado, né? Quer ver uma outra aqui? Um soldado engrandece, no verso 9, ele engrandece a palavra de Deus, engrandece ao Deus da palavra, mesmo que esteja algemado. Ele pensa no exército como um todo. Olha que verso bonito, 10 aqui. Por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos. O exército, são muitos soldados.
E eu suporto todas estas coisas, dizia Paulo, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. E finalmente, ainda falando sobre os soldados, né, ele confia no seu comandante. Verso 11, assim, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele, e perseveramos também com ele, reinaremos com ele. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Então, a fidelidade de um soldado. Primeira ideia de um dispenseiro, recebo e passo. A ideia de um soldado, mas não para aí, no verso 5, nós temos a ideia de um atleta. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O atleta vai correr por esse caminho, é esse caminho. Não pode empurrar aqueles que estão correndo ao seu lado. Ele tem uma meta para chegar. Então, seja um dispenseiro, Timóteo, seja um soldado que não desiste diante das dificuldades, né? Que não se embaraça com as coisas deste mundo. Tem gente que está tão embaraçada com as coisas desta terra que o céu já deixou de ser prioridade. Isso é muito sério. Muito sério, quando você troca o seu senhor, quando você troca o seu comandante, você troca o seu comandante por alguém que vai perder a guerra. Isso é justo? Você está dando a liderança da sua vida para o diabo, que vai perder a guerra, já está estabelecido isso. Não, fidelidade ao comandante, não é? Aqui, como um bom atleta, seguindo as normas, ele cita mais um exemplo do lavrador que trabalha, deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, é a alegria de você pregar a palavra e ver as mudanças nas vidas das pessoas, né? Ou a mudança. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas estas coisas. Entende tudo isso. Seja um bom dispenseiro, seja um bom soldado, seja um bom atleta, seja um bom agricultor aqui, um lavrador, como diz aqui, mas ele continua, lá no verso 15, a gente encontra o obreiro, e ele diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Então, como um dispenseiro, como um soldado, como um atleta, como um agricultor, como um obreiro dedicado, alguém que entra para poder trabalhar, com todo afinco, com toda a fé. Às vezes falta um pouquinho disto na gente, né? Muitas pessoas reclamam, eu não tenho oportunidade, não cresço no meu trabalho. Bom, pode estar havendo uma perseguição contra você, isso aí também pode existir, mas muitas das vezes é porque eu não tenho me esforçado para isso. Ser bajulador não significa ganhar posições, embora isso até aconteça e a gente sabe disso, mas trabalhar com afinco, ser lembrado como aquele que acorda cedo, que entra cedo, que sai tarde, que cumpre a tarefa, que não fica falando mal da empresa, do patrão. Nós somos assim, né? Esse sangue latino, né? Especialmente o brasileiro, a gente fala muito mal do país, fala mal do nosso patrão, fala mal da nossa família, fala mal de todo mundo. Só não falamos mal de nós mesmos, né? Os outros são sempre piores do que a gente. Diz assim, olha, verso 16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Trabalhe como um soldado, não se perca aí com as coisas deste mundo, desta sociedade. Não é importante ter um carro mais caro, outro mais caro e outro mais caro. Se você puder ter, bom, compre o que você achar que deve ter. Mas não é isso que vai fazer de você uma pessoa melhor. O que vai fazer de você uma pessoa melhor? Essa ligação com Deus. Sendo seu dispenseiro, sendo seu soldado, não é? Sendo atleta, ou agir como soldado, como atleta, como agricultor, né? Ser fiel ao comandante. Então não se esqueça, esse é um capítulo muito interessante de Paulo. Então evita essas coisas, dedique-se ao seu trabalho de pregar, não é? Além disso, a linguagem das pessoas que são profanas, né, são como o câncer, corrói como o câncer, entre os quais se incluem duas pessoas, Himeneu e Fileto. Eles são gnósticos.
Eles são aqueles que negam a ressurreição. Eles não acreditam na ressurreição de Cristo. Porque como entender que a matéria vai voltar? A matéria não presta. Então nós não cremos, não existiu a ressurreição. Então o Senhor, tem um versinho aqui, finalzinho do verso 19, diz assim: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Né? Esses não pertencem ao Senhor. Não porque o Senhor os deixou de lado, não. Porque eles não quiseram pertencer ao Senhor. Aparte-se, ainda no verso 19, da injustiça todo que professa o nome do Senhor. Injustiça. Não entre nisso. Paulo dizia isso também porque estava havendo uma injustiça com respeito a ele, né? Os grandes amigos tinham abandonado, os grandes amigos tinham abandonado ali na Ásia. Poucos ficaram com ele. Onesíforo, Onésimo é outro. Onesíforo, que foi o amigo leal. Timóteo, que ele estava escrevendo e estava convidando para que ele voltasse, que ele fosse para lá, aliás, e lhe levasse algumas coisas importantes aqui. Ele usa mais uma ilustração. Ele fala do vaso ou do utensílio em algumas versões, no verso 20. Então ele diz que numa casa grande não tem só vasos de ouro, de prata, mas também tem de madeira e de barro. Assim como uns são para a honra, outros são para a desonra. Que você seja um vaso para a honra, um vaso escolhido, cuja planta que vai ser colocada ali é Jesus, e o perfume das suas flores é que vão exalar para que as pessoas vejam que você é Jesus para elas. É muito interessante o que Paulo fala nessas ilustrações: o dispenseiro, o soldado, o atleta, o lavrador, o obreiro dedicado, o vaso escolhido, um vaso que é para a honra, né? O verso 22 aqui, como que um grito de Paulo, né, para Timóteo: foge assim, dessa maneira, das paixões da mocidade. Né? Os hormônios não se convertem, eu já tenho falado isso aqui, os hormônios não se convertem. A mente se converte, ela tem que dominar os hormônios. A gente não pode, o que eu quero dizer com isso? Não pode deixar a vida me levar. Vida leva eu, né, diz a música. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu estou com vontade de beber, bebo. Estou com vontade de sair com uma outra mulher, com um outro homem. A vida me leva, né? Hedonismo, prazer acima de qualquer coisa. Isso não é bíblico isso. As paixões têm que ser controladas. Então você está almoçando num restaurante com a sua família, com o seu cônjuge. Aí de repente passa ali uma mulher, você deseja aquela mulher. Só porque você deseja, você não vai atrás dela, pedir o telefone dela. Você tem que controlar o seu desejo. Passa um homem bonito, você... esse homem, puxa, muito mais bonito que meu marido. Você controle as paixões. Não é aquilo que eu sinto. É muito daquilo que a gente vê em filmes, em novelas, essas coisas, incentivam isso. Inclusive com jovens, essas novelas que trabalham com jovens. Para jovens, siga a sua paixão, tem que ter paixão para fazer as coisas. E aí ele termina dizendo assim, dando a última ilustração de um servo, né? O servo do Senhor não viva a contender, né? Mas seja brando, apto para instruir, disciplinado, com mansidão, não é? Se disponha a aprender, não é? Fique nas mãos de Deus. E ele termina falando sobre não retornar à insensatez, né? Retorno à sensatez, voltar, livrando-se dos laços do diabo, né? Voltar os caminhos para o Senhor sempre na vida, sempre na vida. Então, como é importante, né? São várias ilustrações, 7 ilustrações de capítulo, e ele diz assim: seja assim, Timóteo, seja dessa maneira, para alcançar a graça de Deus. Você já alcançou a graça de Deus, né? Para viver a graça de Deus em sua vida. É muito lindo isso, né? Possamos também ser isto que Paulo pede para Timóteo. Seja assim, meu filho, foge das ciladas, foge do mal, das paixões, do falatório. Seja uma pessoa íntegra, um soldado que não se perde, sabe o seu rumo. Vamos orar?
Pai, obrigado, te agradecemos, somos gratos pela palavra desta manhã que mostra estas várias ilustrações de Paulo preocupado para que Timóteo continuasse no caminho correto. Que o Senhor nos dê, Senhor, esta sabedoria de podermos tomar as melhores decisões, as decisões ao teu lado. Possamos ser dispenseiros fiéis, bons soldados, servos, obedientes ao comandante. Dá-nos estas bênçãos para nós e nossa família por Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã, capítulo 3. Espero você. Esses dias me deparei com uma frase que me chamou a atenção. Ela dizia: o sacrifício é o intervalo entre o objetivo e o seu resultado. De fato, as maiores conquistas em nossa vida não são frutos do acaso, mas geralmente são consequências do trabalho duro e da disciplina. Na vida espiritual não é diferente. Embora Deus tenha o poder para nos transformar, o processo de santificação envolve também o esforço humano. O amadurecimento cristão exige esforço, dedicação e disciplina. Na segunda carta que Paulo escreveu a seu amigo Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 3, ele apresenta 3 figuras interessantes que falam sobre o papel humano no processo de crescimento espiritual. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Perceba que Paulo usa 3 personagens para falar da importância de uma vida disciplinada: o soldado, o atleta e o lavrador. Um soldado é conhecido pela disciplina em obedecer e cumprir ordens. O atleta nos lembra da importância do sacrifício de alguns desejos por causa do prêmio a ser alcançado. E o lavrador nos lembra da importância de saber esperar os frutos com paciência. Sabe, hoje a palavra de Deus quer te lembrar que para crescer em qualquer área de sua vida, você precisa aprender a ser obediente às ordens de seu general. Você necessita aprender a dizer não para alguns prazeres momentâneos para alcançar a recompensa no final da jornada. E também, assim como o lavrador da terra, você precisa fazer a sua parte em plantar mais e esperar com paciência o momento certo de colher. Me permita concluir com um interessante pensamento de Robert Collier que afirma: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia.